finally I had the chance to meet you in person. It's hard when we live in different countries to meet in person to know better the artist. Can you tell us something like the name of Instagram, where are you from, something to let the people paint your easy? Eu sou do Planok, né? A galera me conhece do Planok. Meu Instagram, minhas redes sociais todas estão com esse nome. E eu sou também dono e fundador, um dos donos, né, e fundador do Black Studio, estúdio daqui de São Paulo. Tatuo já há 11 anos e hoje em dia eu venho seguindo um estilo específico já faz 7 anos, mais ou menos. 7 não, 5 anos mais ou menos. Tell me something about Instagram, because it's not easy to create something new, and you did. Got it. Primeiro, meu estilo, eu já tatuo, como eu falei, há 11 anos já. Meu trabalho eu comecei de uma forma diferente, né? Hoje ele é uma coisa mais natural, assim, mas antes, como é que eu posso dizer? É como se o meu trabalho acompanhasse outra pessoa que eu sou hoje, né? Então, antes eu não tinha me descoberto ainda, não sabia direito qual era o caminho a seguir. Aí assim que eu fui descobrindo, fui criando identidade própria, eu fui aplicando isso no meu trabalho, né? Fui começando a gostar de coisas mais, me identificando mais com coisas futuristas, sci-fi, mas com pós-apocalipse também, deu muita referência também com concept art. Todo dia tentando, né, trazer um pouco desse digital, desse futuro, assim, para dentro do trabalho hoje. Sei que é uma coisa que não tem tanto na Tatu, então eu vi que era uma oportunidade que eu poderia entrar, assim, que veio aplicando isso, veio dado muito certo. E agora eu estou, de novo, novamente, tentando mudar algumas coisas do trabalho, e trazer uma coisa que eu não vi ainda, de fato, sendo feita. Dentro disso eu venho tentando trazer para o trabalho. Probably that helps you to grow your style, or you just take inspiration from your hobbies, your things, your everything. Viajar para mim é muito importante, sim, porque antes de eu começar as viagens de teste, eu não tinha tanta noção da possibilidade que a tatuagem tinha. Depois que eu comecei a viajar, eu comecei a ver muito disso como é que pode ser do autêntico, né? Porque lá fora as pessoas já faziam isso e quando eu viajei e vi isso sendo possível, eu vi que eu poderia trazer para mim. Sempre foi uma coisa que eu admirava, mas como eu não me conhecia ainda, não sabia muito de mim, eu não tinha trazido isso para tatu. Depois eu comecei a viajar, eu comecei a explorar mais essas possibilidades, assim. Então aí eu comecei a me conhecer mais, saber mais sobre mim. Então, dessa forma, as viagens ficam muito importantes para mim. Ver outro artista, ver as referências, ver que são pessoas iguais a mim, iguais a todo mundo, né? Eu vi que eu podia também, sabe? E hoje eu tento ficar isso também no meu trabalho. How much is important for you the flow of the body? The flow of the body? Eu acho que a maneira que a gente enxerga o corpo, assim, o flow do corpo, o flow dos músculos é extremamente importante, porque a gente vem numa época da tatuagem que era mais comum você ver tatuagens sendo colocadas no corpo, e não o corpo sendo colocado na tatuagem. E hoje eu venho tentando trazer isso para o trabalho também, transformar a pessoa no desenho na tatuagem, né? Então a tatuagem na pessoa, porque senão eu via que era uma coisa assim, eram desenhos muito bem elaborados, mas eram para ser vistos como um desenho visual, e não como desenho do corpo da pessoa, sabe? Então hoje em dia eu tenho tentado fazer isso, assim, porque eu acho que é a parte mais importante de todas, né? Um amigo meu, inclusive, diz isso, né? Que o nosso corpo tem apenas uma tatuagem. Todo o nosso corpo como ela veste, né? Eu acho isso muito assim. Até porque o nosso corpo muda muito, né? Então se a gente não fizer a tatuagem da pessoa, uma hora ele vai funcionar, e uma outra hora talvez ele não funcione mais, sabe? Eu acho bem importante isso. I see many people where this collection full of tattoos, not finished, not so well, they don't follow the body. Do you think that the tattoo culture came too fast Brazilian idea and start the people not start the background of the tattoos, maybe with the rules, because your thinking is good, because you think that the body is a role, that you wear it. Do you think that will change? Eu acho que na convenção, em geral,
é um pouco difícil isso porque a convenção vem muito do realismo, da competição e etc. E a galera do tecnicismo, do realismo. Então, por ser feito uma coisa para competir, é feito como se realmente eles chamam as pessoas de telas, né? Como se fosse uma tela. Uma tela, ela não vai se portar tanto como recorte, como a tatuagem abraça o corpo. Né? Ela é uma coisa ali mais para você fazer e mostrar a sua capacidade técnica, mas não só a sua capacidade de design, eu acho. Assim. Eu acho que a tatuagem, isso é uma coisa que é interessante de falar. Eu acho que a tatuagem, hoje ela vem trazendo o design da tatuagem. Antes era uma coisa bastante técnica, só uma reprodução. E com esse lance do design, o corpo é visto mais como uma coisa. O corpo é visto mais como uma coisa vestível. Então, eu acho que agora que a galera da nova geração que vem vindo dessa ideia do design para ilustradores, os designers que têm entrado para a turma, eles estão se sentindo mais adequados para convenções também. E eu estou aqui hoje, né? Eu também sou uma pessoa que não era muito de acordo com isso e agora eu estou aqui hoje. Então, eu acho que eu, por exemplo, sou uma pessoa que posso trazer outras pessoas para cá. E eu acho que essa é a partir da minha mudança, sabe? E talvez a gente aqui, né, como você está aprendendo com a gente também, né? Somos bolhas separadas da tatuagem, isso é fato, eles sabem, a gente sabe também. Mas eu acho que a gente tem que acrescentar, porque nós somos bolhas diferentes, a gente convive no mesmo universo, né? Então eu acho que a gente tem muito para aprender, assim, como eu mesmo conheço várias pessoas também. Então, já está rolando, eu acho. How design be different from because here we understand that it's more easy to follow the common but we did in the other way. How was the everything? Eu acho que, tipo, pra mim, a hora que eu decidi mudar, assim, pra mim foi muito uma coisa do que eu queria passar com o meu trabalho. Eu não queria que o meu trabalho fosse uma coisa diferente de mim. Eu queria que o meu trabalho seguisse a pessoa que eu sou. E a partir do momento que eu comecei a mudar, comecei a me descobrir, igual eu falei, eu comecei a não ver muita necessidade que eu tinha de colocar as coisas de fora da coisa que eu gostava dentro. E eu via também a galera que já é mais conhecida, né, referências pra mim, né, que eles já faziam isso, assim, você olhar o trabalho e enxergar a pessoa, sabe, como se fossem o mesmo universo, literalmente isso. Então, pra mim, na hora que eu vi que eu quis existir a possibilidade, viajando que a gente falou, eu queria colocar isso no meu trabalho, porque eu vejo muito a potência que isso tem, porque a partir do momento que você se coloca dentro do seu trampo, se coloca dentro do seu estilo de trabalho, assim mesmo, ele vira uma coisa infinita, sabe? Ele passa a ter passa a não ter limites mais igual antes, porque antes você é uma coisa assim, você tem um limite de, eu sei que eu quero chegar nesse limite de desenho, mas e o contexto, né? O que é esse desenho, de onde ele vem, o que ele quer dizer, qual a minha ligação com o desenho. Então hoje em dia eu tenho que trazer isso muito no meu campo, assim, tanto que eu já estou mudando de novo e o meu trabalho já vem me acompanhando nessa mudança de novo. Eu estou muito ansioso para ver, né? O que vai acontecer com isso. We already plan the future. Like you started making this bigger. Okay? Do you plan like a body swing first? Which is your future plan? Eu acho que meu plano futuro, agora dizendo sobre o futuro próximo, é começar a fazer corpos inteiros mesmo, fechar a pessoa com uma tatuagem só. Só que isso é extremamente difícil, porque a pessoa precisa aguentar, né? É uma coisa, um compromisso muito forte meu e com a pessoa. Eu preciso aguentar esse processo, e ela também. E por eu estar sempre mudando, fazer corpos inteiros, você precisa estar muito tempo constante naquele trabalho. Então, por eu estar sempre mudando, eu preciso parar primeiro e falar assim, eu quero ficar aqui por muito tempo, começar esse projeto sem terminar. Por exemplo, agora eu quero trocar de estilo de trabalho, assim, eu vou alterar uma forma muito radical, só que antes disso eu quero fechar pelo menos um bodysuit com o meu estilo atual. Aí eu fecho o cadeado e falo, finalizei essa etapa. Mas de fato agora, assim, por planos gerais, planos futuros mesmo, eu acho que eu quero fazer uma coisa que não tenha na tatuagem, assim, tipo, seja 100% diferente. Tanto que eu quero trazer para as convenções, quero não fazer solo, né, porque outras pessoas já fazem isso, mas eu quero trazer para as convenções, eu acho que o estilo de tatu a ponto de inspirar pessoas que eles adicionem uma categoria, por exemplo, aberta.
para pessoas que não se identificam com isso. Por exemplo, gostaria de competir, mas não tem um estilo de uma categoria que eu estilo sobre indústria técnica, porque é muito focado em técnica, não focado no design, na receita da coisa. Eu acho que é isso. E uma das coisas também que eu gostaria é eu quero criar um universo dentro do meu trabalho, né? Não quero mais fazer um tipo de finalização, eu quero ter vários tipos de finalização de trabalho, só que ao mesmo tempo você ver ele e saber que eu fiz, sabe? Esse é o meu foco atual, assim, é para esse caminho que eu estou indo agora. From your life here in Brazil and the one that you have in Europe. Eu vejo uma diferença grande, sim, principalmente porque aqui os meus clientes no Brasil, eu tenho já uma reputação com eles, né? Então eles respeitam muito o meu trabalho. Então aqui é muito mais fácil, é quase sempre, 90% das vezes o cliente chega pra mim e fala, faz o que você quiser. Sabe? Tipo, me dá a parte quando você fala, não quero fazer braço, quero fazer perna. Eu falo, não faz a perna. Eles me dão completa abertura pra isso. Lá fora já é um pouco diferente, eu sinto que eles são um pouco mais rígidos. Porque eu acho que o espaço é mais competitivo nesse quesito, né? As empresas podem tomar muito espaço naquele lado também. Então, se às vezes o cliente não fizer comigo, ele pode querer fazer com outra pessoa e não é tão. No Brasil, eu já tenho a minha clientela, já tenho a minha comunidade bem fortificada, assim, tem que seja. Então, pra mim, essa é a diferença, assim. Mas eu acho que, tanto uma experiência geral, assim, se eu fosse um contador geral, eu acho que lá fora a galera, eles gostam mais, não eles gostam igual, mas eles valorizam mais pelo poder, assim, eles pagam mais, eles dão um valor maior artístico. Aqui a galera vem mais assim por causa da, como é que eu posso dizer, por causa um pouco da sua fixação, por causa do seu nome, sabe, totalmente respeito, assim, não sei que as coisas funcionam mesmo, né? Mas eu acho que tem um pouco essa diferença. Mas é foda falar porque o estilo é tão específico que é difícil fazer uma comparação, assim, porque são clientes muito específicos, assim, sabe? Mas é praticamente isso. Não, a Renatinha. Do you have any advice to the new generation of person that want to start their own style in this work? Eu acho que muita gente me pergunta isso, eu acho que é a pergunta mais, a galera sempre me pergunta isso. Eu acho que o lance é a melhor dica que eu tenho, porque eu acho que todo mundo tem uma personalidade forte, eu acho que todas as pessoas têm essa possibilidade, só que é muito difícil encontrar porque a gente se perde muito olhando para outras pessoas como referência, a gente esquece da gente, e foi quando eu mudei, foi quando eu olhei tudo já que eu tinha pra ver, e eu falei, agora eu não tenho mais que ver, eu vou ter que ver o que eu quero ver pra mim. E aí eu me descobri. Eu acho impressionante, eu acho que é desenhar muito máximo, tatuar muito máximo, porque a pessoa eu diria que é produção. Eu acho que você produzir, se produzir máximo, você não vê, aí você vai ter as possibilidades que você consegue chegar, sabe? E eu acho que ele é consumir o máximo possível de coisas que você gosta. Filmes, músicas, a produção de pessoas e olhar menos para tudo. Eu acho que isso é importante hoje em dia, porque a gente olha muito tatuagem e acaba caindo no limbo de fazer o que já é feito, sabe? Tanto que pra mim, uma das coisas que me ajudaram muito no trabalho foi parar de tatuar, não ver mais tatuagem. Só ver artistas de fora, procurar influência, sei lá, em letras de música, ou, sei lá, escritas, ou design gráfico, assim também. Mas foi basicamente isso. Então eu acho que o meu conselho é esse, é produzir o máximo e saber olhar para você mesmo com carinho, sabe? If you have to give independent of your career an advice, which is the Eu acho que para mim seria dizer mais sim às oportunidades, assim, ter menos medo. Eu acho que eu fiz bastante, assim, bem, eu acho que eu fui corajoso o suficiente, mas para não onde eu tô. Mas eu acho que se eu tivesse sido mais corajoso, mais arriscado, mais cara de pau também, igual a gente fala aqui no Brasil, você ir no lugar, conhecer a pessoa e falar para ela que você gosta, eu acho que eu teria feito mais isso. E também o outro conselho também é ser mais paciente com o processo, entender que aproveitar o processo, parar de ficar olhando muito o resultado final, sabe? Entender que o próprio processo já é um resultado final, porque isso, enfim, né? A gente nunca vai estar feliz de só olhar para o resultado final, porque na tatuagem, no desenho, nunca sai exatamente da forma que a gente espera. E se a gente olhar para a gente com carinho,
o resultado final vai agradar a gente de qualquer forma. Dessa forma. Obrigado. Obrigado, mano. Satisfação. Thank you so much.